capítulo 10 do livro de Esther, o último capítulo dessa série, né? Estamos estudando. Esther capítulo 10, são poucos versículos. Vamos à leitura então. Diz assim: depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a nação. Nós chegamos no capítulo 10 do livro de Esther, depois de bebermos com sofreguidão a história tensa do povo de Deus aqui, nesses 10 capítulos, parte pequena de toda a história do povo de Deus, no contexto, né, da jornada humana, por assim dizer. E para chegarmos ao capítulo 10, nós temos que compreender exatamente o contexto. Não é possível aqueles que participam da glória não terem participado antes da cruz. Cruz e glória são inseparáveis na história do povo de Deus. Quando você analisa a realidade dos santos profetas, dos apóstolos, dos santos ao longo da história, você percebe isso, que aquilo que Deus confiou-lhes para que eles vivessem com galhardia, com alegria, com contentamento, com satisfação, com júbilo, Deus primeiro os preparou em meio ao sofrimento, para que eles vivessem esses momentos. Deus não chegou de repente, mergulhando-os na alegria, mergulhando-os no contentamento, mergulhando-os na grata satisfação de servir a única causa justa que existe, sem que antes Deus os trabalhasse em meio às aflições que sempre fizeram parte da história, da vida do povo de Deus, e sempre farão. E nós, como cristãos, não temos muita dificuldade para compreender isso, porque é só olhar para a cruz de Cristo. Ele que vai para a cruz e depois ressuscita e declara, lá em Mateus capítulo 28, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E antes disso, no discipulado, ele fala para os discípulos em passagens como, por exemplo, Mateus capítulo 16: quer seguir após mim? Então você tome, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então cai por terra aqui o evangelho do triunfalismo, o evangelho da prosperidade, o evangelho da filosofia coach, né? O evangelho da autossuperação, esse que diz para as pessoas: não sofra mais, vem para aqui, dizime aqui, oferte aqui e não sofra mais. Esse evangelho aí, ele não é conhecido pelos verdadeiros homens de Deus. Os homens de Deus, ao longo da história, simplesmente não conheceram esse evangelho que vemos nos nossos dias, ou esta abordagem a respeito de uma vida vitoriosa com Deus. Ela é, aos olhos de todos os santos, ao longo da história, apenas uma falsificação. Quando nós analisamos tudo que eu coloquei nessa introdução, você também pode verificar a realidade do povo judeu, do povo de Israel. Na história da humanidade, nunca existiu uma nação que conseguisse sobreviver
ter passado mais de 300 anos fora do seu território. É comprovado pela ciência da antropologia, por exemplo, que uma nação ela consegue sobreviver, ela consegue manter sua identidade como povo no máximo 300 anos, se ela for levada para fora da sua terra. Por exemplo, se acontecesse uma tragédia, uma catástrofe humanitária, uma guerra, que os brasileiros fossem deportados desse território, nós teríamos uma identidade preservada por no máximo 300 anos. Passado disso, é comprovado que esse povo ele se extingue, ele é assimilado pelas outras etnias. E o único povo na história da humanidade que passou mais de 300 anos fora da sua terra, na verdade, mais de 700 séculos fora da sua terra, e voltaram só depois ali do voto de Oswaldo Aranha, chamado voto Minerva, em 1948. Então esse povo volta para a terra prometida como é promessa de Deus. As várias situações que se sucederam tinham a determinação de simplesmente eliminá-los. Eles não deveriam estar aqui no capítulo 10. Né? Vamos colocar o capítulo 10 como a situação humanamente inimaginável. Esse povo aqui, sob a influência de Michael Carroll, de Esther, estar aqui com esse status de exaltação, de dignidade, de reconhecimento, tendo uma influência tão pesada sobre o mundo daquela época, isso humanamente não deveria ter acontecido. Não era para ter acontecido. Era para eles terem simplesmente sido apagados, deletados da história. E mais do que está falando de uma etnia, do povo de Israel, do povo judeu, irmãos, esta é a perspectiva humana com relação ao povo de Deus. É aquela mensagem que nos prende até hoje, no capítulo 3. Esse povo não tem condições de continuar existindo. Esse povo tem leis, eles têm princípios, eles têm uma abordagem de vida, eles têm uma cosmovisão no entendimento deles que os torna uma peste. Eles são uma pedra no nosso sapato, nos nossos planos. Esse povo simplesmente não pode continuar existindo. Esse é o sentimento humano com relação, na verdade, com relação a Deus. Mas como eles não podem matar Deus, então pela história eles caminharam com sangue nos olhos para cima do povo de Deus. Então o fato do povo de Deus existir é em si mesmo um milagre resultante da ação de Deus em seu favor na história, porque os povos querem a nossa morte, os povos querem a nossa extinção como povo de Deus. Então, quando chegamos a esse capítulo, capítulo 10, mostrando exatamente que esse povo estava condenado, está aqui, e mais do que ter sobrevivido, esse povo é o fiel da balança, do mundo daquela época, e explorando ainda mais um pouco a realidade do milagre de Deus em favor do seu povo, falando também do povo de Israel, embora muitos clérigos, lideranças cristãs são antissemíticas, entendem que Israel já era, mas esse sentimento, ele é um sentimento sobretudo diabólico, porque o sentimento anti-Israel, antissemítico, ele cresce, porque ele será muito importante para que as pessoas recebam o anticristo. O anticristo vai liderar um comando das nações para tentar matar até o último judeu, para eliminar da terra a raiz terrena de Jesus e a memória dos valores bíblicos. Então o ódio contra Israel que vai caminhar, vai crescer até o final, tem esse objetivo: livrar o mundo de tudo que lembra Deus, sua palavra, seus princípios, seus valores, para que o diabo reine. Essa é a esperança dele, que vai terminar no lago de fogo, porque ele, com todo o diabo, com todo o seu ódio, com todos aqueles que o seguem, o destino deles não é a vitória, é o lago de fogo. Mas, quando analisamos sobre o povo de Deus que não é livre, não é socorrido por Deus para sobreviver, mas para protagonizar os grandes acontecimentos da história. Deus não quer que você seja um sobrevivente. O
Sobrevivente é alguém que está com sequelas, que muitas vezes está impedido de produzir, está impedido de influenciar, de pesar nos acontecimentos. Não é esse o plano de Deus. Não foi para Israel, não é para você, não é para mim, não é para ninguém, nem os servos de Deus ao longo da história. Então, esse povo estava aqui, naquela época, sendo simplesmente o fiel da balança da terra, porque a Pérsia, naquela época, era a nação que estava dominando, embora já tivesse com as pernas bastante cambaleantes, porque esse rei, ele vem de um contexto em que ele tenta vingar a morte do seu pai, Dário primeiro, né? E isso não dá certo, então ele já vem de lá para cá, sofrendo revés dos gregos, né? Até que, no fim, os gregos vão vencer essa situação, mas o fato é que, nesse momento, a Pérsia é a nação central do mundo, naquela época, né? E nessa nação que é central, o povo de Israel é fiel na balança. Eu estava analisando, se você percorrer as nações hoje, você vai ver que a quantidade de judeus nessas nações é mínima. Por exemplo, mas estão espalhados por toda a terra, mas nos Estados Unidos existiu uma estatística que eu não sei se ela foi superada, dando conta da existência de 1% de judeus nos Estados Unidos. E o que se constata é o seguinte: essa quantia apoucada de judeus no mundo inteiro é o equilíbrio comercial, econômico do mundo. Imagina-se que se esses judeus, num momento só, disserem vamos todos para Israel agora, o mundo entra em convulsão econômica, podendo evoluir para uma convulsão militar, porque eles são fiel da balança economicamente do mundo. Isso aqui é um reflexo das promessas de Deus para um povo que infelizmente não compreendeu. E vai ter que passar por uma situação muito crítica, que é o período aí do governo do anticristão, né, para que aqueles que venham se arrepender possam dizer bem-vindo o que vem em nome do Senhor. Mas veja, esse conteúdo todo que eu estou procurando passar é para chegarmos exatamente a esta compreensão, a importância daqueles que receberam o livramento de Deus, a importância daqueles que iriam serem deletados da história e Deus os preservou. E é nesse aspecto que eu gostaria de debruçar o restante dos minutos que vamos passar aqui, batendo mais uma vez naquela tecla que espero que fique na mente dos irmãos. Salvação pede resolução para o serviço. Você recebeu o livramento da justa ira de Deus. Você recebeu o livramento também daqueles que te odeiam, porque você agora reflete a imagem de Cristo. E todos os demais livramentos que Ele te deu e continua te dando é para que você seja um servo salvo do seu reino. Não é para que você viva para a sua própria vontade. Não é esse o propósito. E quando nós analisamos todos esses 10 capítulos, nós temos o que explorar mais disso. A Esther, ela viveu a realidade de todo mundo que trilha o discipulado. A Esther, ela estava aos pés de Mardoqueu, sendo instruída, obedecendo suas ordens, não revelava que era judia, até o ponto em que ela foi assunta à condição de rainha da maior potência do mundo. Acontece, irmãos, que o discipulado, ele precisa continuar até o fim das nossas vidas, mas há um momento no discipulado, no ensino da palavra de Deus, em que você precisa se levantar, em que você precisa entender o seguinte: daqui para frente eu vou crescer fazendo, eu vou crescer desempenhando o meu papel no meio da sociedade onde Deus me colocou. Chegou a hora de continuar aprendendo, fazendo. O trabalho, o caráter. No entanto, Esther, ela revelou-se como judia depois de 5 anos. Ela foi colocada como rainha. Segundo o que nós temos, as informações que nós temos, passou 5 anos para ela se revelar como judia. E o que aconteceu nesse íntegro, nesse contexto? O povo dela passou por uma situação terrível, passou por uma opressão
terrível. A lição que nós tiramos disso é que nós não podemos ser tardios em assumir aquilo que Deus já nos preparou para assumirmos. Esther tinha colocado para Mardoqueu: não, eu não posso agir, o povo vai morrer, vai haver um genocídio em escala mundial, mas não posso fazer nada porque tem uma lei. Nós ficamos muito confortáveis, né? Quando nós temos justificativas bem fundamentadas para que nós não nos movamos da situação em que nós nos encontramos. Não fosse a ação de um mestre por excelência, que era Mardoqueu, corrigindo aquela compreensão de Esther, ela poderia ter sido destruída. Porque colocou para ela: se você não entender que chegou a hora de você se levantar para que você viva o propósito para o qual você foi preparado, você vai perecer. E é muito importante que compreendamos que essa chegada a esse apogeu do capítulo 10 foi exatamente porque essa compreensão foi trabalhada. Ela sai daquele quadro de comodismo em que estava bom para ela, embora toda uma nação estava correndo risco de perecer. E ela é despertada para isso e ela não volta mais atrás. O tempo inteiro. Ela vai até o final, juntamente com Mardoqueu, colocando exatamente que não tinha condições dela existir se o povo dela fosse destruído. Não tinha condições, não tinha razão de ser, se eu não puder ser útil a ponto de livrar o meu povo. Então, é muito importante que compreendamos aqui o nosso papel. Compreendamos a nossa hora, irmãos. O nosso papel e a nossa hora. Muitos cristãos não percebem que chegou a hora deles se levantar. Chegou a hora deles se colocar como pronto na presença de Deus, diante dos desafios que estão diante dos seus olhos, estão de frente dos seus olhos. E eles permanecem acomodados. O que temos aqui no capítulo 10 é exatamente o resultado de um despertamento. O resultado de uma consciência que acordou. Eu acordei para o propósito da minha vida. Eu acordei para a razão de ser da minha existência. Ele me salvou. Ele me livrou para que eu repercutisse esta salvação de todas as formas, de todas as maneiras. O Senhor Jesus, quando em Mateus capítulo 8, 28, ele diz que estará com o seu povo, ele condiciona isso ao serviço e de fazer discípulos. É para ir existindo em prol da causa, ir servindo. E se vocês forem servindo, eu vou supri-los em tudo. Eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Então você tem aqui o despertar de uma consciência do obediente. Nós estávamos comentando, ainda na terça-feira, e também no devocional de ontem, que será que se Esther tivesse assumido a sua identidade, não tivesse atrasado demais na assunção da sua identidade, será que Amã teria usado um decreto contra os judeus, sabendo que a esposa do rei era judia? Será que ele teria ido tão longe, sabendo que isso aí vai sobrar também, porque a esposa do rei, a rainha é judia. Eu estou tramando aqui contra a esposa do rei. É muito importante a gente analisar, sobretudo pensando no que ele coloca no capítulo 4. Ela estaria lá naquela condição e permaneceria se não fosse esse mestre corrigindo a visão dela, corrigindo a visão deturpada dela. Então, irmãos, pela história, o que você viu foi exatamente que o verdadeiro discipulado, a verdadeira exposição da palavra de Deus, fez com que as pessoas se levantassem para continuarem sendo trabalhadas enquanto serviam. Continuarem sendo trabalhadas enquanto serviam. E não é continuar sendo trabalhadas servindo a si. Esse é um problema sério. Tem pessoas que elas permanecem servindo a si. Até fazem uma abordagem, uma definição do que é servir a Deus do jeito dele, do jeito dela, segundo suas conveniências. Mas isso aí não vai ser aceito aos olhos de Deus como aprazível, como diz o salmista Davi.
sejam as palavras da minha boca, a meditação do meu coração, aceitáveis, aprazíveis aos teus olhos. O sentimento ofertante, o desejo de ser aceito, ele é um desdobramento inevitável do verdadeiro discipulado. Essa condição de oferta, será que ele vai aceitar a minha oferta? Será que eu estou sendo oferta viva para Deus, diante dos desafios que estão diante de mim, diante das situações que estão perante os meus olhos, colocando para mim uma pergunta? Vem cá, mostra para mim aqui o seu valor, mostra para mim aqui a sua grandeza como discípulo, como homem de Deus. Esta hora está te desafiando, esta hora está te confrontando. Vem cá, mostra para mim seu valor aqui. Está aí as oportunidades, tudo aquilo que está sendo feito para tentar destruir a igreja, para tentar cercar a igreja. Mostra para mim agora o seu valor. Então eles estavam cercados de todos os lados, não tinha socorro da parte de ninguém, quando eles tiveram que se levantar nessa confiança incondicional na palavra de Deus, para mostrar ao mundo daquela época o seu real valor, para testemunhar. E esse testemunhar é a entrega total. Quando analisamos a maneira como Esther caminhou, como Mardoqueu caminharam, eles estavam ali numa situação que poderia terminar com a morte ou não. Eu vou cumprir meu chamado, eu vou cumprir meu ministério, independente do que possa me acontecer, mas eu não vou recuar diante do que está aí, desafiando o meu Deus, blasfemando contra o meu Deus, desafiando a igreja, desafiando a sã doutrina. Eu não vou recuar, eu vou pela fé, pela graça, na direção de Deus, dizer a que vim. Eu vou mostrar o meu valor nessa época, nesse momento. Havia uma situação que colocava a perda a vida de crianças, a vida de adolescentes, a vida de jovens, a vida de velhos, as famílias, uma nação toda, com todos os seus valores, com toda a sua chamada para servir a Deus ao longo da história da humanidade. Ela iria ser deletada se Esther não se levantasse, se Mardoqueu não se levantasse, se eles não estivessem ali desta forma comprometidos. Pense nos danos que a minha, que a sua, que a nossa omissão pode trazer para toda uma geração. Os danos são incalculáveis, poderão ser incalculáveis. Não tem como calcular os danos da omissão daqueles que receberam de Deus um chamado e simplesmente são negligentes. Então, quando chegamos no capítulo 10, que é citado o rei Assuero, ele entra aqui como um coadjuvante. A verdade é essa. Se o rei Assuero ampliou, cobrou impostos, né? Fez com que as províncias, todo mundo naquela época pagasse mais. Mas isso aqui é apenas para entendermos quão irrelevante é o existir do homem sem Deus. E daí? Se ele cobrou impostos, se ele oprimiu ainda mais. Ele está aqui dessa forma. Ele está aqui, é rei, mas ele está aqui pegando carona no ministério, na grandeza dos homens de Deus, da mulher de Deus. O povo de Deus é assim central. O povo de Deus é assim fiel da balança. O povo de Deus foi chamado para isso, porque não tem nenhuma cultura na história da humanidade. Não tem nenhum conjunto de filosofias da história da humanidade que supere a palavra de Deus, que supere os princípios da palavra de Deus. O povo de Deus foi posto como o oráculo dos valores eternos, sal e luz da terra. Então, o rei Assuero está aqui como alguém que pesa, no certo sentido, porque a ação dele é opressora. A ação dele é exatamente no sentido de tirar para ele dar vazão ao seu projeto de vida carnal, sem perspectiva da eternidade, né? Morreu com um pouco mais de 50 anos assassinado, numa situação de usura, de bebedeira, de orgia, de promiscuidade, e entrou na eternidade, como infelizmente a maioria das pessoas que não conhece a salvação de Deus, não podendo conhecer também a alegria de existir para servir, ele também terminou. Mas o destaque aqui é para os servos de Deus. Mardoqueu aqui é o destaque.
o que a partir do versículo 2, os poucos versículos aqui já colocam isso. Todas as obras do seu poder e do valor e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Mardoqueu é destaque. Mardoqueu é, como disse no começo, o fiel da balança. E aquilo foi registrado nas crônicas dos reis da Pérsia e da Média. Ele continua dizendo, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Tem muita gente que está sendo arrastada pelo diabo. Tem muito crente que o diabo está conseguindo arrastar ele. Sabe por quê? Há um desejo de ser grande perante o mundo. Mardoqueu foi grande perante os seus irmãos, perante o povo de Deus. Tem crente que está se deixando contaminar pela ganância de poder, de reconhecimento, de vanglória, de aplausos, de estar na vitrine. Tem crente que infelizmente está se deixando intoxicar e envenenar. Aí ele começa a correr atrás de uma grandeza que vai terminar no inferno, vai terminar na tragédia. Está sendo grande, ou está concorrendo para ser grande perante os homens, mas ele está desaparecendo do seu papel, ele está desaparecendo daquilo que Deus o chamou para ser. Mardoqueu, ele foi grande perante quem ele tinha que ser, perante quem Deus o colocou para ser. A grandeza dele não atendia o seu orgulho, não atendia a sua arrogância, não atendia os seus caprichos, mas era uma grandeza que estava a serviço da única causa justa que existia. Quando a Bíblia fala da maneira como Deus exalta os seus servos, a Bíblia coloca essa grandeza do ponto de vista do serviço. Coloca a honra que é conferida aos servos de Deus nessa perspectiva do trabalho. Deus os honrava e os honra para que eles possam ser supridos na necessidade que o serviço da obra de Deus requer. O conceito de prosperidade cristã é exatamente isso. Ele está me prosperando, independente do quanto ele me prospera, mas é para que eu seja fiel à única causa justa que existe. Então a grandeza, ela não está definida simplesmente pela quantidade. Tem muito dinheiro, tem muito poder, tem status, é aplaudido por multidões. Não, a grandeza, do ponto de vista bíblico, ela encontra o seu significado pelo fato, ou no fato de que a pessoa está sendo útil, está sendo aprovada por Deus, está sendo aceita por Deus. Então, se você pegar esse contexto de grandeza e for estudar, você vai chegar a essa conclusão. O judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos. Irmãos, nós temos aqui uma comunidade que é o povo de Deus. E essa comunidade estava coesa, essa comunidade estava unida de forma inseparável. Fala-se aqui do fato de ser agradável para com a multidão de seus irmãos. A gente aprende muito com a história dos judeus, porque quando você vai entender os judeus, por tudo que eles passaram, foi o povo mais perseguido, foi o povo que foi mais dizimado na história do mundo. Então, hoje, você não vai ver um judeu mendigo. É muito pouco provável. Pode até existir por uma questão existencial, não necessariamente econômica, porque eles são unidos em todo o mundo. O sentimento de unidade, uma consciência de serem um como povo, foi trabalhado ao longo dos séculos, ao longo dos milhares de anos, em meio às dificuldades pelas quais eles passaram. Então, eles olham uns para os outros nesse compromisso de se ajudarem, de se suprirem. Foi assim toda a história. Nas várias diásporas, nas várias perseguições que eles enfrentaram, eles olhavam para si como sendo um povo. Então, é dito aqui que ele foi agradável para com a multidão de seus irmãos. Nós temos aqui uma realidade que é a identidade possível e fortalecida quando as pessoas trabalham em prol de uma causa verdadeiramente justa. Irmãos, você não vai encontrar essa unidade no mundo. Não vai mesmo. A amizade do mundo, ela vai terminar da pior maneira possível.
É muito comum você ver a amizade do mundo terminar em bala, em facada, terminar em overdose, terminar em barraco, em bagaceira. É normal. Não existe amizade verdadeira no mundo. Não existe amor verdadeiro no mundo. No convívio mundano essas coisas não existem. É como nós temos ensinado. O pecado, ele foi o fator que levou o homem a estar em guerra com Deus. Ao estar em guerra com Deus, ele entra em guerra consigo. Entrando em guerra consigo, ele não segura esse conflito milenar. E aí ele derrama perante o meio. E tudo que ele tem ali de convívio aparente, de amizade aparente, é mentira. Aquilo cedo ou tarde vai se revelar em tragédia. Mas a amizade verdadeira, a comunhão por excelência, o convívio por excelência, esse convívio que vale a pena existir dele, é o convívio com o povo de Deus. Não há amizade verdadeira, convívio verdadeiro, fora da comunhão com Cristo, fora da comunhão com o povo que foi unido pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Quando o apóstolo Paulo coloca que ele colocou abaixo a parede da separação, e de ambos os povos fez um. Convívio, amizade, relacionamento verdadeiro é resultado da obra de Deus na vida de um povo que se abriu para ele. E nós temos isso ainda no Antigo Testamento, quando ele diz desse papel de Mardoqueu, ele estava empenhado em contribuir fielmente para que aquele povo que tinha em Deus uma identidade, esse povo se fortalecesse. Ele trabalhava, ele se dava, ele se derramava para que essa identidade fosse cada vez mais fortalecida, porque no âmago do seu ser, no íntimo dele, havia a consciência comum a todo crente do Antigo Testamento. Desse processo aí vai vir o Salvador. Ou seja, a consciência de que ele estava apoiando algo que é infinitamente maior do que todas as perspectivas humanas, do que todos os projetos humanos. Todo salvo ao longo da história, no seu compromisso em servir a Deus, em servir ao ministério que é verdadeiro, que é sério, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, ele está motivado por essa percepção. Eu participo de algo que aqueles que não se converteram não têm condições de avaliar. Eles não têm condições. Eles nos veem vindo para a igreja, eles nos veem colaborando, eles nos veem apoiando, querendo, se desdobrando, nos taxam como loucos, como retrógrados, porque a mente deles não tem condições de alcançar a grandeza do projeto que pela graça nos foi confiado. Eles não têm condições. A ponto de expressões, como o apóstolo Paulo coloca isso: eu prefiro morrer do que alguém tornar vã a glória da minha pregação. Aí ele diz, o apóstolo Paulo, que eu reputo tudo como perda. Passagens como Filipenses 3, eu reputo tudo como perda, para que de alguma forma eu possa alcançar a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então esse engajo apaixonado pela causa eterna, ele é próprio e infelizmente ele é exclusivo porque o mundo não quer. É exclusivo daqueles que realmente se converteram e entenderam que tendo uma identidade em Deus, eles precisam reafirmar essa identidade através da sua doação. O que o texto aqui, nesses poucos versículos, está destacando, irmão, sabe o que é? É a verdadeira consagração, é a verdadeira dedicação. O texto aqui não volta-se para dizer: Mardoqueu venceu na vida, Esther venceram na vida, prosperaram, tiveram muitos bens. A Bíblia pode até citar resultados nessas esferas, ou nessa esfera temporal, passageira, mas não como objetivo em si. O que o texto, vamos dizer assim, toda a Bíblia, quando ela fala do sucesso, do êxito do homem de Deus, o verdadeiro êxito é aquele no qual você se entrega totalmente pela causa de Deus. Você entende que esta causa é a única causa pela qual você vai viver e morrer, se necessário. A única causa digna do verter do seu suor, do derramar das suas lágrimas e até do derramar do seu sangue, se for necessário. Então, esse homem, ele consegue ser assunto, vamos dizer assim, a
as esferas astronômicas da glória, da fama, mas sem que aquilo, de modo algum, significasse para ele nada em termos de vaidade. O contexto todo mostra a diferença em Amã. E tudo que ele queria era a glória para o seu bel prazer. A realidade do homem natural. Eles querem viver o seu momentinho de glória aqui. Eu fico pensando, estava até comentando com algumas pessoas, tem muitos que não têm condições de ter aquela casa, de ter aquele carro. A gente não está falando contra o bom gosto, não. Se a pessoa tem condições, também. Glória a Deus, Deus tem amém. Mas tem pessoas que eles fazem aquilo que eles não podem fazer. Porque eles têm uma visão caída do que a glória. Né? Eles querem aquela glória que se perdeu no Éden e que só é devoluta através da cruz de Cristo. Eles querem ela pelo mérito humano. Né? Eles querem ela nessa perspectiva doentia. Então, ele faz tudo. Compra um carro zero, ele não pode pagar aquilo. Daqui a pouco tomaram dele. Mas ele viveu aquele momentinho. Né? Hoje as pessoas compram um carro zero, se ele quiser, ele sai do defeito da carro. Né? Mas muita gente hoje prefere sair com o carro sem placa, porque ele caminha gloriosamente um dia, dois, mostrando para todo mundo que ele está de carro zero. Sair de placar não vão perceber que o carro é zero. Então, o homem ele tem uma necessidade doentia, que o pecado adoeceu, de ser glorificado. A realidade desse homem foi mostrada em Amã. Ele vivia para esse momento, por menos que ele durasse, mas eu preciso viver esse momentinho de glória. Medíocre, infelizmente. Né? Quando o Mardoqueu, o exemplo do homem de Deus, que a glória para ele era uma consequência, não um objetivo. Entenda bem isso. Aqueles que verdadeiramente se converteram, a glória que consequentemente, ou que ocasionalmente possa se suceder, ela é uma consequência. Ela não é o objetivo em si. Até porque glória para aqueles que verdadeiramente se converteram é servir ao Deus da causa e à causa de Deus. Esse é o conceito de glória. Esse é o conceito de êxito. Esse é o conceito de sucesso. Você vai acompanhar durante todo o contexto que esse homem o tempo todo teve a postura de comprometimento. Mardoqueu, o tempo inteiro, ele teve a postura de comprometimento com a causa, mostrando ser alguém já maduro, que com certeza também foi alvo de um discipulado. Não existe ninguém que aprende sabendo. Você vai verificar, a Bíblia cita o passado da família de Mardoqueu, e embora os 10 capítulos de Esther não citem o nome de Deus, literalmente, mas o nome de Deus está ali, por exemplo, está ali, Jair. O que significa Jair? Yah, que é Jeová, Ir ou Or, que é luz. Então, o Senhor é minha luz, ou o Senhor ilumina. Está no nome de Deus. No livro de Esther, então, o nome de Deus. Tem também ali o nome de Jeoaquim, que é uma forma desse nome que encontramos ali. Então, Jeoaquim é Deus está presente, está lá. Pelo menos duas vezes você tem de forma. Tem um nome de Deus em meio ao nome dessas pessoas. Então, ele surge desse contexto em que a experiência com Deus o trabalhou. Poderíamos dizer com uma palavreada assim mais grotesco, né? Ele tem pé de grito. Ele tem origem. No discipulado ele tem que ter origem. Ele tem origem. Né? Toda pessoa que consegue amadurecer e verdadeiramente servir a única causa justa que existe, ele tem uma origem no verdadeiro discipulado. Ele não surgiu do nada, não tem jeito, ele foi discípulo. Ele se assentou para ouvir, ele se assentou para aprender, ele se submeteu, ele tem uma história. Para ele chegar onde ele chegou, a esse nível de aprovação, de sucesso, porque está conseguindo servir a Deus. Ele gastou tempo considerável fazendo o que vocês estão fazendo aqui nesta noite, assentado, se submetendo, se deixando trabalhar, se deixando questionar. Né? Então, nós temos aqui um desfecho, que é o desfecho do povo de Deus da história. E eu me preocupo muito, porque, infelizmente, ao meu redor, há pessoas que eu não estou conseguindo alcançar. Inclusive em meio à família, parentes, eu não estou conseguindo. Você insiste. A
paz. Não é possível você imaginar a vida com Cristo sem serviço, sem compromisso. Isso não existe. O único dos 12 que insistiu nisso até o fim foi Judas. Ele existiu como uma mão. Existiu para si mesmo, não tem jeito. Se a palavra de Deus não está tendo chance de nos trabalhar, de nos mudar, de nos moldar verdadeiramente, mostrando no compromisso de servir esse testemunho de ter sido mudado, de ter sido moldado, irmãos, não existe crente assim não. Isso não é crente. Isso aqui deve levar um questionamento para aqueles que não estão conseguindo dizer a que vieram, para orar, para clamar, para se humilhar, Senhor, tem misericórdia. Aonde está o meu impacto? O texto aqui fala de impacto perante a sociedade. Fala de alguém que soube dizer a que vem. Mas qualquer soube, pela graça, dizer a que vem. Não, irmão, não tem como a palavra de Deus ter caminhado dentro de você e você não conseguir dizer a que veio perante a sociedade com tantos temas que nos desafiam. Não tem jeito, não tem jeito. Aqueles que ainda não conseguem fazer isso, eles precisam se concentrar mais na palavra de Deus. Precisam redimir mais tempo para a palavra de Deus. Precisam resgatar mais tempo para estarem assentados para aprender. Para estarem assentados para serem tratados. Precisam redimir tempo prioritário nesse entendimento. Eu quero que a salvação seja um fato real na minha vida, testemunhado no meu serviço. Eu quero me preparar para ser aprovado. Eu quero me preparar para ser útil. Eu quero me preparar para que a minha vida seja uma oferta verdadeiramente aprazível. Ainda explorando o mais pequeno texto que aqui está, ele diz que ele procurava o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. O verdadeiro discípulo, ele trabalha, ele dá a sua vida. Ele não faz alguma coisa pela causa. Ele não faz alguma coisa pelo Evangelho. Ele não dá uma ajudinha ao Evangelho, a causa da salvação. Ele entrega a sua vida, agora olhando aqui. Ele trabalhava intensamente por essa identidade que era do seu povo. O que estava posto ali era a determinação de que aquele povo morresse. É para matá-los. É para morrer. É para esse povo não existir mais. Né? Nesse contexto, esse homem se levanta e ele se compromete totalmente naquilo que fosse possível que dependesse disso. Isso não iria acontecer. A barbárie não iria acontecer. Quando nós estávamos orando aqui, no começo, eu tenho orado nesse sentido e o mundo todo tem sucumbido ao pecado, à impiedade. Infelizmente, no contexto global, muitas igrejas têm se desmontado. Nós temos comentado sobre a realidade da Suíça de Calvino, da Alemanha de Lutero, continente europeu, igrejas que têm séculos de existência, frequentadas por 2, 3 pessoas. Outras igrejas igualmente tradicionais, vendidas para bares, para prostíbulos. Realidade do continente europeu, o continente da reforma protestante, que colocou fim a um freio de mão obscurantista de quase 600 anos, impedindo a Bíblia de ser traduzida para outros idiomas, e que isso foi posto por terra pela ação dos reformadores. Então, esse continente abençoou muito com a reforma protestante e suas consequências em vários aspectos da vida humana, inclusive intelectual, tecnológica, etc. Esse continente está praticamente morto. A palavra de Deus está praticamente morta na Europa. Sabe-se que hoje o que existe de crescimento das igrejas europeias não é crescimento, é migração. É crentes perambulando de uma igreja para outra. Os pouquíssimos que tem perambulando de uma para outra. Essa é a realidade da igreja europeia. Os Estados Unidos, a nação que mais contribuiu com a evangelização
da humanidade na história estão, em termos cristãos, em queda livre. Por quê? Houve um movimento, houve uma ação tipo Amã, determinando que os princípios da palavra de Deus deveriam morrer. Tem que desaparecer essas leis. O diabo, se ele pode matar o povo de Deus e as leis de Deus junto, ele mata. Se ele não pode, ele mata. Só as leis. E ele fez isso em grande parte na Europa, desde antes da Revolução Francesa, né? Por exemplo, em 1633, mais ou menos, um dos grandes nomes que surge, Jean Asluc, o francês, então ele entra com um questionamento que nunca existiu antes. Ele questiona o Antigo Testamento, principalmente Gênesis. Ele começa com várias teorias que iriam ser o princípio de toda uma implosão da crença na palavra de Deus. Ele seria secundado depois por vários cérebros alemães, teólogos alemães, que antes da Revolução Francesa também ajudaram Jean Asluc. E aí você vai perceber que a alta crítica, que é uma oposição ferrenha contra esses valores que Amã disse que tinha que ser destruído, essa alta crítica, ela começa na mente desses homens, motivando depois a Revolução Francesa, que derramou sangue, matando cristãos, instituindo o culto à razão, que era a orgia pura, depois o culto ao Ser Supremo, que era o culto à personalidade, e depois isso lá na frente iria também dar instrumentos para quê? Para que Hitler fizesse o que ele fez. E incrível que isso aí veio de homens que se diziam teólogos, desde antes da Revolução, para dar esse presente para indivíduos como Hitler. E depois você veria os vários desdobramentos na nossa história, prejudicando a palavra de Deus através do cérebro comunista. Bom, os valores ocidentais, os valores bíblicos, o que Karl Marx seguiu, esses valores são incompatíveis com o sucesso de um Estado socialista. Então você está vivendo hoje o cerco, a igreja, que é resultado de séculos, vem de séculos. A determinação de que se corrompa a igreja, corrompa a família tradicional, se mergulha as pessoas na promiscuidade, é algo muito bem articulado, é algo muito bem urdido desde o inferno e que tem chegado aos nossos dias. E o continente europeu nessa situação, americano da mesma maneira, e o Brasil é hoje a nação que, com todas as suas dificuldades, é a nação que mais oferece resistência a esse determinismo, a essa determinação de matar a palavra de Deus. Não tem. Pode analisar. Estava conversando ontem com o expedito sobre isso. Não tem nenhum país do mundo atualmente onde há a resistência que existe no Brasil contra a determinação de destruir a palavra de Deus. Nós somos a última fronteira. E eu estava orando cedo e disse: Senhor, tem misericórdia, tem compaixão, não permita que Amã mate nossas crianças, que Amã mate nossos adolescentes, que Amã mate nossos jovens, mate nossas famílias. Senhor, tem misericórdia, não permita que as nossas crianças se transformem em oferta a Moloque. Nossas famílias se transformem em oferta a Moloque. As pessoas caminhando em todos os lugares e desafiando abertamente a palavra de Deus, pessoas dando baforada de maconha na sua cara no trânsito, assaltando a luz do dia, cometendo todo tipo de atrocidade, respondendo a esse estímulo de destruição dos valores do povo que somos nós. Essa semana nós vemos um candidato liberado pelos togados, condenado e não inocentado, desfilando no Rio de Janeiro com marginais, com fuzis armados. Irmãos, isso está falando com a gente. Quando Golias ele se levanta, ele afronta a Deus e ao seu povo, ele está dizendo: dá-nos um homem. Vocês têm alguém aí? Posso me afrontar? Afrontou a Deus. Numa situação como essa, um indivíduo que quer chegar à presidência da República, no meio dos traficantes, com o boné, com as siglas que ele tinha que usar para ser aceito por eles, e dizendo, perguntando para o Brasil como um todo, perguntando para as Forças Armadas: tem homens aí? Vocês têm homens aí? Olha eu aqui no meio dos bandidos, marginais, armados,
assumindo que sou marginal mesmo, quero chegar à cadeira da presidência. Vocês têm homens aí? Nunca se viu isso na história do Brasil, nunca se viu. Está dizendo para os parlamentares, tem homens nesse Congresso aí, nessa Câmara, nesse Senado? Tem homens aí? Mostra, isso é o diabo, isso é o espírito de Amã, é o espírito de Jecofel, é o espírito de Golias, desafiando nossos valores, nossas crenças. Está dizendo para nós o seguinte, ó, eu estou aqui desfilando com esses vagabundos aqui armados de fuzil, para dizer, sabe o quê? Que os valores cristãos são irrelevantes, eles não significam mais nada. Estou dizendo aqui que o povo cristão e seus valores já estão mortos, eu consegui matá-los. Está dizendo isso. E por incrível que pareça, para muitos eu não posso nem falar o que eu estou falando aqui. Não é verdade? O inimigo falando, olha, mostre para mim que vocês não são irrelevantes. Mostre para mim que vocês ainda existem, porque para mim vocês não existem mais. Seus valores não existem mais. Matamos vocês com seus valores. Eu estou fazendo uma digressão, eu admito, mas não fugindo do contexto. Porque eu estou falando do quê? De homens que se posicionaram diante dos desafios. Homens que se posicionaram. Homens que viveram nas suas respectivas épocas, os verdadeiros homens de Deus, eles viveram nas suas respectivas épocas, apresentando-se incontinente, apresentando-se sem negligência, dizendo para Deus, estou aqui. Não sei qual é o nome que eu vou ter que pagar, mas eu não vou envergonhar pelo nome. Eu não vou envergonhar por causa. Eu não vou envergonhar o Senhor que me deu a honra de participar. A honra de Deus. Nós temos aqui alguém que é revestido de honrarias da parte de Deus, para que ele pudesse servir, e ele fez isso. Ele existiu para isso. Feche os seus olhos. Cubra a sua cabeça nesse momento. Peça a Deus graça, misericórdia. Talvez você tenha estado sentado há muito tempo. Talvez esteja confortável para você, como estava confortável para Esther. Talvez como Esther você tenha N motivos para não se levantar e não assumir uma postura nessa hora, enquanto o adversário disse que vai matar os nossos princípios. O diabo está gritando no Brasil inteiro, com auxílio dos juízes, com auxílio de uma mídia prostituída, com auxílio de educadores a serviço de Satanás. O diabo está gritando: vou matar os princípios de vocês, vou destruir a identidade de vocês. Suas crianças serão os futuros satanistas, suas crianças serão os futuros deturpados em termos sexuais, suas crianças serão os futuros, no futuro bem próximo, apoiadores da causa do inferno. O diabo está branco, está vociferando no Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Está vociferando o tempo inteiro. E nisso tudo, nós podemos ver a palavra de Deus perguntando: aonde está Mardoqueu? Aonde está Esther? Nessa hora tão crítica. Não cremos que, olhando para trás na história do Brasil, houve um momento mais desafiador do que esse que estamos vivendo agora. Nunca na nossa história. O povo de Deus foi tão provocado a dizer se eles são de verdade, a dizer se realmente eles têm valor. Nunca. Pastores, obreiros, demais irmãos, membros, desde o mais novo convertido ao pastor mais antigo, nunca o povo de Deus aqui no Brasil foi tão desafiado. O mundo olha para o Brasil, principalmente para essa eleição. O mundo está olhando para o Brasil. E é a vontade de Deus que, independente do alcance do perverso, que o perverso pode alcançar, ainda que provisoriamente seus astutos indignos. Né? A Bíblia fala do alcance do perverso. Crescem os ímpios e prosperam, diz o salmista.
Crescem os ímpios e prosperam. A Bíblia fala disso. Os maus prosperam. Os maus têm vitória. Não é por muito tempo, não, mas tem. Crescem os ímpios e se espalham, mas para serem destruídos para sempre. A finalidade da prosperidade do homem de Deus é a alegria de servir a Deus. A finalidade da prosperidade breve do ímpio é fazer com que ele cresça bem alto para se despedaçar lá de cima. Então há a possibilidade dos projetos perversos prevalecerem, ainda que não muito tempo mais já. Mas, prevalecendo ou não os projetos dos perversos, Deus está chamando Mardoqueu, homens com o mesmo espírito de Mardoqueu nesse momento, mulheres com o mesmo espírito de Esther nesse momento. Deus está dizendo, é a sua hora. Seu momento chegou de dizer, aqui você veio. Seu momento chegou de renunciar o Evangelho ou de assumir o Evangelho com todos os seus ônus e depois os seus bônus. Assumir o Evangelho com toda a carga da sua cruz para você depois ter a chance de participar da glória. Eu refuto tudo como perda. Eu quero participar do seu sofrimento. Quero participar da sua morte. Quero ser como Ele no seu sofrimento. Para que de alguma forma eu possa ter parte na sua ressurreição. Quem participa da glória é porque primeiro participou da cruz. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos nesse momento. Te louvamos, Senhor, pela certeza de que, independente do desfecho dos acontecimentos dessa vida passageira, o Senhor nos dá a certeza de que nós já somos mais do que vencedores. Obrigado pela certeza de que o Senhor não está em algum lugar do universo pensando em como fazer para nos dar a vitória, mas na eternidade, quando o mundo ainda não era mundo, o Senhor, na tua soberania, já tinha determinado o projeto vitorioso dos salvos, daqueles que haveriam de crer, daqueles que haverão de crer. Muito obrigado a Deus, porque independente dos acontecimentos, independente desse jogo de perdas e ganhos, que muitas vezes nos tornam tão tensos, tão preocupados, ó Deus, nós podemos ter a certeza de que chegaremos ao capítulo 10 de Esther. Passaremos pelas tensões dos demais capítulos, principalmente até o capítulo 4, o mais tenso. Mas o Senhor nos dá a certeza de que, pela tua graça e misericórdia, o Senhor nos trabalha a cada momento para chegarmos ao desfecho do capítulo 10. Muito obrigado, Senhor, pela confiança que os santos podem ter em ti, pela confiança inabalável que faz os santos dormirem, até mesmo no meio da tempestade, até mesmo no meio da noite com trovões e ventanias que aparentemente vão despedaçar tudo, mas o justo dorme seguro pela certeza de que a tua fidelidade ela é eternamente inquestionável. Muito obrigado, Senhor. E eu te peço para que o Senhor possa incendiar cada vez mais os nossos corações, de forma que jamais estejamos cobiçando a glória de Amã. Tem misericórdia, Senhor, das nossas crianças, dos nossos miúdos, adolescentes, jovens velhos, para que jamais cobicemos a glória de Amã oferecida pelo mundo, glória que vai terminar na condenação eterna. Mas conceda-nos a graça de permanecermos prostrados aos teus pés através de uma abertura sempre total para a tua palavra, para que, mudados e moldados por ela a cada dia, nós possamos, ó Deus amado, assumir a cruz
e poder também participar da glória. Possamos dessa maneira, meu Pai, por tua misericórdia, graça e amor, viver a realidade dos Espíritos, própria de todos os justos da história, para que também possamos colher as rosas. Nos ajuda a termos a mesma sorte, a mesma porção dos santos profetas e apóstolos, tanto no que diga respeito à cruz quanto à glória. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos.